Bora! Olha só. Pacote de bondades injeta 88 bilhões de reais na economia em ano eleitoral. É assim que eles chamam, né? Um pacote de bondades. Claro, bondades sendo feitas com o seu dinheiro em ano eleitoral para comprar muito voto com base em auxílios excessivos que o Brasil não tem dinheiro para pagar. Que bacana que é ser brasileiro, não é mesmo? Trabalhem bastante aí. Vamos lá, eu quero que vocês paguem todos os seus impostos, porque a gente precisa garantir a reeleição do Lulão da massa, né? Vamos dar uma olhada na matéria aí. Desce aí. Um conjunto de 8 programas recém-criados pelo governo federal deve injetar 88 bilhões de reais na economia até o fim de 2026, ajudando nas pretensões eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas com 2 efeitos diretos sobre a economia brasileira. Um impulso fiscal, traduzindo aumento de imposto, pressionando a inflação e a dificuldade cada vez maior de controle das finanças públicas. O cálculo foi elaborado pelo BTG Pactual e consta de relatório distribuído aos clientes nesta segunda-feira. Em parte, graças a esse impulso, a instituição financeira... não, entendi. O impulso fiscal é injetar dinheiro na economia, não aumentar imposto. Perdão, eu não sou economista, não sou da área. Alguns termos eu tenho que aprender aqui também. Você é uma pessoa que ia ficar muito brava com você nesse momento. Eu iria ficar muito bravo comigo? Uma pessoa que ia ficar muito brava com você de conceitos econômicos. Quem ficaria? Uma pessoa da Faria Lima. Ah, pois é verdade. É ela que me ensina as coisas, na verdade. Eu tive várias aulas. A pessoa ficaria muito brava com essa falta de conhecimento da sua parte. É verdade, você tem razão. Vamos lá. Ao todo, 8 programas são citados. Crédito consignativo privado, 24 bilhões. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso aqui é uma palhaçada gigantesca, né? Ah, mas vocês não são liberais, vocês não defendem o corte de impostos. Veja só, corte de impostos é uma coisa, né? Ainda mais do Brasil, que é um país que paga muito imposto. A gente tem a carga tributária extremamente confusa para começo de conversa, né? Muitas vezes sequer a gente consegue saber os impostos que a gente tem que pagar, e também extremamente excessiva, uma carga gigantesca de impostos, um dos países que mais paga impostos no mundo, né? Então eu deveria ser a favor de um corte de impostos, certo? Mas tem um jeito certo de você fazer o corte de impostos. Porque vejam, né? O Haddad cortou o imposto de renda. A gente continua sendo um dos países que mais paga impostos no mundo e as nossas contas ainda não fecham. A gente ainda não consegue pagar tudo que a gente gasta, né? Por quê? Por algumas razões. A primeira é a mais óbvia. Não adianta você cortar imposto sem cortar gasto. Não adianta. É muito fácil cortar imposto. É muito gostoso cortar imposto. Todo mundo te apoia quando você corta imposto. Agora, vai cortar gasto, que é uma medida extremamente necessária. Aí já é um pouco mais complicado. Aí tem que ver, ainda mais em ano eleitoral, né? Então você mexe com muito benefício, muito auxílio, muito privilégio. Acaba não sendo tão interessante. Mas aí fica fácil, né? Você diz que vai cortar imposto e não corta gasto. Isso não existe e a conta só fica cada vez mais impossível de fechar. E o segundo, eu acho que isso vocês já estão até carecas de saber, as pessoas que acompanham a gente há mais tempo sabem que esse é um argumento que nós sempre batemos muito, mas tem muita gente nova que entra, que começa a conhecer as lives agora. Obrigado, Aloysio, pelo cafezinho. Que talvez vocês ainda não tenham ouvido isso, né? Especialmente quem não é da área e tudo mais. Vejam só, meus queridos amigos, por que a gente fala que o pobre paga mais imposto que o rico no Brasil? É porque o pobre de fato, né, ele paga 10 e o rico paga 8? Não. É claro que o rico paga mais, o rico tem mais renda, né, o imposto de renda recai mais sobre ele e ele vai pagar mais imposto. Só que, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto. E por quê? Porque nós temos uma lógica completamente retardada aqui no Brasil, em que a carga tributária reincide muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. O que isso quer dizer? Se, Ana Hering, um pobre for comprar arroz no mercado, ele vai pagar X de imposto, X% de imposto, certo? Se um rico for comprar arroz no mercado, ele vai pagar o quê? X% de imposto. Logo, né, para aquela pessoa que é pobre, aquele X% representa uma fração muito maior da renda dele do que pro rico. Por isso que proporcionalmente o pobre paga mais imposto, né? O que acontece aqui no Brasil? Nós não temos, o Brasil nunca teve problema de imposto de renda alto. Nós não temos o imposto de renda alto. Pode parecer que é alto porque nossos salários são muito baixos, a gente não tem poder de compra nenhum, a gente não tem acesso a bens como em outros países. Tudo isso é verdade. Mas comparado a outros países, o imposto de renda ele não é muito alto. Pelo contrário, é imposto de renda baixo. O problema é que o nosso imposto sobre o consumo é extremamente alto. Extremamente alto. E é isso que faz com que o pobre proporcionalmente pague mais imposto. Então qual que é o problema? O Haddad fica se vangloriando. Não, porque olha como nós somos bonzinhos, né? Até 5 mil reais vai ficar isento de pagar imposto de renda.
E a conta não vai fechar, e o pobre vai continuar pagando mais imposto do que o rico, e vamos continuar nessa salada toda. Isso não tem cabimento. E vejam só que absurdo. A Ana vai colocar de volta na tela aí a matéria, porque a gente vai ler os outros benefícios em ano eleitoral. Algo que, assim, é criminoso, né? É criminoso você fazer esse tipo de coisa em ano eleitoral. É óbvio que você está se utilizando do erário. Eu quase falei erário público, mas saibam que erário público é redundância. Né? Se a gente tá falando de erário, já é público, exato. É óbvio que o governante tá usando do dinheiro público e se valendo da sua posição no executivo, certo? Para garantir a sua reeleição. Isso é um escárnio, tá? E aí aparece aqui, gás do povo, 1,6 bilhão de reais. 1,6 bilhão de reais para dar gás, auxílio gás para as pessoas. Luz do povo, e é sempre o nome do povo. É o pacote das bondades, é o não sei o que do povo. É uma coisa retardada. Parece que a gente tá... E eu sei que é tosco usar esse exemplo, é coisa de Nando Moura usar esse exemplo, né? Levantar a carta do 1984, que é um clichê que todo mundo usa, né? Mas parece uma coisa orwelliana. O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, né? Sempre com palavras bonitas, né? Então, pois bem, Reforma Casa Brasil, 13,9 bilhões. Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, 7,7 bilhões. Novo modelo de crédito imobiliário, 22,3 bilhões. Saque aniversário da FGTS, 16,7 bilhões. Então, assim, gente, isso é em ano eleitoral. Isso não deveria existir. É criminoso o que o PT faz com as contas públicas. Aliás, não só o PT. A gente precisa ser justo aqui, porque Jair Bolsonaro, na tentativa de se reeleger, ele fez exatamente todas essas coisas. Tentou até aprovar auxílio táxi na época, acho que nem foi pra frente isso. Mas isso não é exclusivo do PT, não. É que o Bolsonaro, ele é tão lixo, tão incompetente, que mesmo fazendo todas essas coisas, ele conseguiu não se reeleger. O primeiro presidente da história que não se reelegeu, com a máquina na mão, abusando também, né, de números econômicos inflados em ano de eleição para tentar ganhar. E não conseguiu. Né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na matéria. Pera. Ali. Uma série de programas sem impacto primário deve entrar em vigor, mantendo um impulso fiscal mais elevado que em 2025. Monitoramos um total de 88 bilhões de reais em novas medidas de transferência de renda e crédito. Mas se é simples assim, se é fácil assim, por que a gente não coloca o salário mínimo em 20 mil reais? E põe auxílio tudo, auxílio vida. E aí o governo paga tudo pra você. E você não tem que trabalhar, e aí corta todos os impostos também. É só a gente fazer isso. Corta todos os impostos, institui o auxílio vida, né? Tudo em ano eleitoral, claro, e acabou. E, né? É simples solucionar o problema assim, né? Desce mais aí, Ana. Vamos ver o que mais que tem aí. Achei que a live tava em 2 vezes, mas eu sou um merreiro que tô muito café. Pois é, que eu comecei meio down assim, eu falei, não, deixa eu dar uma acelerada aqui pra poder trazer, né, a informação pra vocês do jeitinho que vocês merecem. Tá, números, blá, 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 ok, tá, é isso, deu pra entender. Tem mais coisa, tá? Tem mais coisa que o governo tá fazendo, não se restringe a esses auxílios. Vamos lembrar aqui, eu acho que a gente não acabou não separando isso, Ana, você até perguntou, você quer colocar mais uma coisa? Eu falei que não, eu esqueci. Mas coloca aí o Petrobras abaixa preço da gasolina. Isso é interessante também, tá? Eu tinha visto isso. A gente vai colocar isso junto, Por que acontece? Eu vou explicar pra vocês, tá? A Petrobras anunciou que vai ter uma redução no custo da gasolina. Nossa, realmente o Lula é muito bom. Olha como ele é incrível. Durante o governo dele a gasolina vai baixar. Isso é verdade? Não. Quer dizer, em partes. O que aconteceu? Ó, a Ana colocou aí. Petrobras anuncia a redução de 5,2% no preço da gasolina para distribuidoras. Preço médio da venda da empresa para distribuidoras passará a ser em média 2,57 por litro, o que significa uma redução de 14 centavos por litro, tá? Pode tirar aí da tela. Só deixa pra mim a manchete que pra eu não esquecer os números aí. Isso, perfeito, deixa assim, tá ótimo. Vamos lá. Sabiam que até mês passado, e durante um bom tempo, a Petrobras estava negociando gasolina acima do valor internacional? 8% acima, pra ser mais específico. Por que eles fazem isso? É evidente que para que em ano eleitoral eles anunciem magicamente que tem um corte. Afinal, aqui no Brasil a gente é acostumado com essas coisas, né? Você tem a Black Friday que você paga metade do dobro. Né? O lojista, ele vai lá, ele aumenta o preço antes da Black Friday pra poder ter aquele riscozinho no preço e falar que tá com baita desconto. É exatamente isso que a Petrobras tá fazendo. E esse é um dos grandíssimos problemas provenientes do fato da Petrobras ser uma empresa pública.
Não deveria haver monopólio sobre exploração do petróleo no Brasil. Certo? Porque não é apenas a Petrobras ter um monopólio. Não é apenas o fato da Petrobras ser uma empresa pública. Ela detém um monopólio. Não há livre concorrência, não há nada. Ou seja, isso faz com que a Petrobras seja instrumentalizada a favor do interesse do governo vigente. É a coisa mais óbvia do mundo isso. Então eles fazem exatamente esse tipo de palhaçada. Tudo que eu mostrei pra vocês aqui que o Lulão está fazendo é simplesmente maquiar as contas públicas. Tal como a Dilma fez, tal como o Bolsonaro fez, tal como qualquer pilantra faz pra se reeleger, né? A Dilma, no caso, fez isso pra se reeleger e pra tentar salvar do impeachment, né? É isso que acontece. É injetar dinheiro na economia de forma irresponsável, aumentando os gastos, aumentando o rombo, né? É utilizar a Petrobras pra fazer parecer que tá tudo controlado. Olha só, a gasolina até baixou o preço, né? É assim que eles fazem. E é isso que o governo Lula tá fazendo agora. E vai ter muito otário caindo. Sempre tem um imbecil que... o papai Lula baixou o preço da gasolina. Assim como tinha... De novo, vou fazer sempre essas comparações aqui, porque é tudo a mesma merda. Desculpa, falei palavrão aqui. Mas tinha aquele cara que ficava com a gasolina lá na época do governo Bolsonaro. Abaixou a gasolina! E ele lavava o carro de gasolina. Um baita perigo, inclusive. Mas enfim, é isso. É isso. Tem que acabar com essa palhaçada. Tem que haver um mecanismo de controle muito rígido para que esses governantes não fiquem se valendo dessas medidas malandras, canalhas e que enganam a população simplesmente para poder se reeleger. Sabe por quê? Porque essa conta, ela não vai magicamente desaparecer, ela vai chegar. Mas qual que é a preocupação deles? É se reeleger. Depois, estando lá no poder, a gente vê o que faz. Culpa a oposição, fala que foi herança maldita do governo passado, né? É a mesma história. Quem aqui, né, eu sei que são muitos jovens que seguem a gente, mas quem tem 30, 40, 50 anos, vai olhar e vai pensar assim, cara, eu vi isso acontecer a minha vida inteira. O Brasil às vezes parece um purgatório, um negócio, sabe, aquela coisa que fica se repetindo e muda, e sai e entra presidente, e aí vem a promessa, e aí não sei o que. E é sempre o mesmo papo. É isso que a gente tá vendo aqui. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.